Você já percebeu que, mesmo com tanta tecnologia e ciência ao nosso redor, às vezes parece que ainda falta algo para realmente entendermos quem somos e de onde viemos? A verdade é que pode existir um conhecimento oculto, esquecido ou propositalmente escondido, vindo diretamente das civilizações antigas, que pode revolucionar sua vida completamente. Se você sente que falta uma peça fundamental para entender seu propósito, ou que o mundo ao seu redor esconde algo que ninguém te contou, chegou a hora de mergulhar fundo. Civilizações antigas já sabiam coisas que hoje parecem impossíveis, e esse conhecimento pode estar mais perto do que você imagina. Mas antes da gente seguir, dá aquela conferida se você já está inscrito aqui no canal e deixa um like para dar uma força. Vamos ter muitos vídeos incríveis como esse, então fique ligado. Tem coisa que a gente aprende na escola que quando cresce parece que não encaixa direito. As pirâmides do Egito, por exemplo, falam que foram construídas como túmulos, mas aí você olha para aquelas estruturas gigantes alinhadas com as estrelas, com medidas milimetricamente precisas, usando PI e a tal da proporção áurea, e bate aquela pulga atrás da orelha. Como é que um povo de milhares de anos atrás, sem grua, sem laser, sem nenhuma trena decente, conseguiu esse feito? Ou eles tinham um conhecimento oculto muito além do que imaginamos? Ou alguém deu uma ajudinha? Agora, olha só que curioso. As pirâmides de Gizé estão perfeitamente alinhadas com o cinturão de Órion. Coincidência? Pode até ser, mas também pode não ser. Tem gente séria, pesquisador mesmo, que acredita que esse nível de exatidão não foi acaso. E não estamos falando de astrologia de revista, não, mas de alinhamentos celestes que só fariam sentido para uma civilização que dominava a astronomia num nível avançado. A questão é, de onde eles tiraram esse conhecimento? Será que herdaram isso de outras civilizações antigas que já tinham contato com algo ou alguém de fora? Se você parar para pensar, é como se essas pirâmides fossem um manual de instruções em pedra, deixado ali, bem no meio do deserto, para quem estivesse pronto para decifrar. E tem mais. Já ouviu falar em tecnologia megalítica? O tipo de coisa que a ciência moderna ainda quebra a cabeça tentando replicar. Quem quer se aprofundar nesse assunto pode começar com o livro O Mistério das Pirâmides, de Erich von Däniken, que dá um mergulho fundo nesses enigmas. E se a ideia parecer doida demais, basta lembrar que o celular no seu bolso seria bruxaria na Idade Média. Às vezes é só questão de tempo ou de memória perdida. Você já reparou naquela figura enorme, metade leão, metade gente, olhando fixamente para o horizonte do Egito? Pois é, a famosa esfinge, que todo mundo conhece das fotos e filmes, guarda um segredo muito mais intrigante do que parece. Pesquisadores notaram marcas de erosão provocadas por água, indicando que ela poderia ser bem mais velha do que os livros de história contam. Mas como isso é possível num lugar onde quase não chove? A resposta pode estar ligada a outras civilizações antigas, talvez até mesmo a lendária Atlântida. Agora vem o detalhe curioso. A esfinge está perfeitamente alinhada com a constelação de Leão, apontando para o céu como se quisesse dizer algo. Imagina só. Por que alguém construiria algo tão grandioso, apontando exatamente para uma constelação específica? Alguns dizem que isso é um tipo de código secreto, uma mensagem deixada para nós. Talvez sobre um conhecimento oculto esquecido pelos humanos ao longo do tempo. É como quando você encontra uma carta antiga, guardada pela sua avó, cheia de histórias que mudam completamente o jeito como você vê o passado da sua família.
Tem gente que acredita que a esfinge guarda, literalmente, um tesouro de informações sob suas patas. Câmaras ocultas, registros de uma sabedoria ancestral e talvez até pistas sobre civilizações antigas que a história oficial insiste em esquecer. Já pensou no que poderíamos descobrir se pudéssemos acessar esses segredos? E se isso tudo não for só uma teoria maluca, mas uma realidade escondida sob nossas vistas? Fica no ar aquela vontade de desvendar esses mistérios, porque a verdade pode ser muito mais incrível do que qualquer ficção. Sabe quando alguém monta uma coisa tão impressionante que você fica olhando e pensando, como diabos isso foi feito? Pois é exatamente isso que acontece quando você olha para Stonehenge. Esse círculo de pedras gigantes na Inglaterra não é só uma obra antiga bonita de se ver, são blocos pesadíssimos trazidos de muito longe, numa época em que supostamente ninguém tinha um caminhão ou um guindaste para fazer o trabalho. Será que civilizações antigas tinham acesso a algum tipo de conhecimento oculto que facilitava isso? Além disso, o lugar tem uma conexão forte com fenômenos celestes, principalmente com o solstício de verão e inverno. Quando o sol nasce nesses dias específicos, seus raios passam certinho por entre as pedras, criando um espetáculo visual que parece coisa de cinema. É como se quem construiu aquilo quisesse mandar um recado claro. Ei, olhem para o céu, a resposta está lá. A grande pergunta é: será que isso era só para marcar datas importantes ou existia algo mais? E se Stonehenge fosse parte de uma rede mundial de monumentos que se comunicavam entre si? Algumas teorias mais ousadas dizem que Stonehenge pode ter sido uma espécie de portal dimensional ou até uma fonte energética. Tipo assim, um local que concentrava a energia da Terra para uso prático, espiritual ou, quem sabe, para se conectar com outros mundos. Parece maluquice? Pode até ser. Mas não é muito diferente de você pegar o seu telefone e fazer uma videochamada com alguém do outro lado do planeta, coisa que parecia mágica alguns anos atrás. Talvez, no fim das contas, não sejamos tão avançados assim e apenas estejamos redescobrindo coisas que outras civilizações antigas já dominavam há muito tempo. Imagina só você desenhar uma figura enorme no chão, tão grande que ninguém consegue ver direito do solo. Agora, pensa no seguinte: essas figuras só podem ser vistas do alto, lá do céu. Pois é exatamente isso que as civilizações antigas fizeram em Nazca, no Peru. Esses desenhos gigantes, conhecidos como geoglifos, retratam animais, plantas e formas geométricas. A pergunta que não quer calar é: para quem essas figuras foram feitas, já que ninguém naquela época podia voar? Alguns dizem que esses desenhos eram mensagens claras para observadores vindos do céu, deuses ou até mesmo visitantes de outros planetas. Já imaginou civilizações antigas trocando ideias com extraterrestres? Claro que parece algo tirado de filme, mas existem teorias bem fundamentadas que sugerem isso. Outros acreditam que as linhas de Nazca eram uma espécie de mapa celeste, ou até mesmo canais de energia utilizados para atrair forças cósmicas. Afinal, se você quisesse mandar um recado para alguém lá em cima, não faria algo bem grandioso. Quem visita Nazca costuma sentir uma energia diferente por ali, quase uma sensação de estar num lugar especial, conectado a algo maior. Se você gosta de mistérios e conhecimento oculto, fica aqui uma dica prática. Dê uma olhada em livros como Eram os Deuses Astronautas ou O Enigma das Linhas de Nazca. Esses livros vão abrir sua cabeça para a possibilidade de que nosso passado pode esconder muito mais do que simples histórias. E talvez, quem sabe, você comece a ver sinais em lugares que jamais imaginaria antes.
Imagina só você desenhar uma figura enorme no chão, tão grande que ninguém consegue ver direito do solo. Agora, pensa no seguinte: essas figuras só podem ser vistas do alto, lá do céu. Pois é exatamente isso que as civilizações antigas fizeram em Nazca, no Peru. Esses desenhos gigantes, conhecidos como geoglifos, retratam animais, plantas e formas geométricas. A pergunta que não quer calar é: para quem essas figuras foram feitas, já que ninguém naquela época podia voar? Alguns dizem que esses desenhos eram mensagens claras para observadores vindos do céu, deuses ou até mesmo visitantes de outros planetas. Já imaginou civilizações antigas trocando ideias com extraterrestres? Claro que parece algo tirado de filme, mas existem teorias bem fundamentadas que sugerem isso. Outros acreditam que as linhas de Nazca eram uma espécie de mapa celeste, ou até mesmo canais de energia utilizados para atrair forças cósmicas. Afinal, se você quisesse mandar um recado para alguém lá em cima, não faria algo bem grandioso. Quem visita Nazca costuma sentir uma energia diferente por ali, quase uma sensação de estar num lugar especial, conectado a algo maior. Se você gosta de mistérios e conhecimento oculto, fica aqui uma dica prática. Dê uma olhada em livros como Eram os Deuses Astronautas ou O Enigma das Linhas de Nazca. Esses livros vão abrir sua cabeça para a possibilidade de que nosso passado pode esconder muito mais do que simples histórias. E talvez, quem sabe, você comece a ver sinais em lugares que jamais imaginaria antes. Sabe aquele computador ou celular que você usa todo dia? Pois bem, imagine só se encontrassem algo parecido enterrado no fundo do mar, só que criado há mais de 2000 anos. Foi mais ou menos isso que aconteceu quando pescadores gregos descobriram o mecanismo de Anticítera, uma máquina antiga feita de engrenagens que previa eventos astronômicos com uma precisão incrível. Agora pensa comigo, como pode uma tecnologia tão sofisticada ter existido naquela época? Civilizações antigas tinham acesso a algum tipo de conhecimento oculto que nós deixamos escapar? Especialistas quebraram a cabeça para entender essa engenhoca por décadas, porque ela era avançada demais para a época em que foi feita. Ela calculava ciclos da Lua, eclipses e até os movimentos de planetas com uma precisão que até hoje impressiona cientistas modernos. Isso abre espaço para a gente se perguntar: será que existiram civilizações antigas com conhecimentos tecnológicos tão avançados que simplesmente desapareceram da história? Ou será que alguém fez questão de esconder essas informações valiosas? Agora, se você gosta mesmo desses mistérios antigos e quer aprofundar seu conhecimento, aqui vai uma dica prática. Busque o documentário O Mecanismo de Anticítera, o computador de 2000 anos, produzido pela BBC. Além de aprender bastante, você vai perceber que muitas coisas que consideramos modernas talvez sejam apenas redescobertas de algo muito mais antigo. E talvez, quem sabe, você comece a olhar seu smartphone não apenas como algo inovador, mas como parte de uma história bem mais profunda e misteriosa. Quem não lembra daquele bafafá todo sobre o fim do mundo em 2012, né? Foi uma loucura total, com gente se escondendo, filmes catástrofe e até aqueles memes engraçados. Mas pouca gente percebeu que o verdadeiro tesouro do calendário maia vai muito além daquela data polêmica. A precisão absurda com que ele mede ciclos astronômicos indica que essa civilização antiga tinha acesso a um conhecimento oculto e extremamente profundo sobre o universo. Imagina só,
Os maias tinham um calendário mais exato que o nosso atual. Eles conseguiam prever eclipses, ciclos solares e movimentos planetários com uma precisão quase inacreditável. E sabe o que isso significa? Que talvez eles compreendessem o tempo não apenas como horas e minutos, mas como algo maior e cíclico. Quem sabe eles não estavam tentando nos avisar sobre grandes transformações cósmicas ou mudanças que poderiam influenciar toda a humanidade. É como se você descobrisse um manual escondido, explicando como o universo realmente funciona. Se esse assunto te fisgou, aqui vai um conselho prático. Pesquise mais sobre o calendário maia no livro A Profecia Celestina, de James Redfield. Ele te leva a entender que civilizações antigas talvez tivessem um propósito bem maior, como guiar futuras gerações a descobrir algo que hoje parece impossível. Será que estamos perto de redescobrir esse antigo conhecimento oculto? E será que esse conhecimento tem poder para alterar radicalmente o nosso destino? Você já ouviu falar de Atlântida, aquela civilização lendária que supostamente afundou no mar há milhares de anos? Por muito tempo, muita gente achou que Atlântida era apenas um conto inventado, tipo histórias que nossas avós contam pra gente dormir. Mas aí começaram a surgir pistas e evidências intrigantes, sugerindo que talvez essa história não seja só fantasia. Será que essa civilização antiga realmente existiu? E se sim, que tipo de conhecimento oculto ela teria deixado para trás? Platão foi o primeiro a mencionar Atlântida, descrevendo-a como uma sociedade avançada, cheia de tecnologia, sabedoria e riquezas incomparáveis. Dizem que Atlântida poderia ter sido um lugar onde a humanidade atingiu seu ponto máximo de evolução e conhecimento. Alguns estudiosos acham que seus habitantes sabiam utilizar cristais para gerar energia, curar doenças e até mesmo controlar fenômenos naturais. Já imaginou o quanto poderíamos avançar se redescobríssemos esses segredos? Talvez não estejamos tão longe disso quanto imaginamos. Quer uma dica prática para se aprofundar mais nesse mistério fascinante? Dá uma olhada em livros como Atlântida, o Oitavo Continente ou As Profecias de Atlântida, que trazem detalhes impressionantes sobre o tema. Ao explorar esses textos, você vai perceber que talvez Atlântida não seja apenas uma lenda perdida no mar, mas uma peça importante num quebra-cabeça maior, que conecta diversas civilizações antigas. E quem sabe, quanto mais você pesquisar, mais perto estará de desvendar verdades que podem mudar completamente o jeito como você vê o mundo hoje. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma inteligência ou criatividade muito acima da média, quase como se fossem tocadas por algo mágico? Pense em figuras como Leonardo da Vinci, que desenhava máquinas voadoras séculos antes de alguém imaginar um avião. Ou Nikola Tesla, que inventou coisas que até hoje deixam cientistas impressionados. Parece que esses gênios tinham acesso a um tipo de conhecimento oculto, talvez uma sabedoria herdada das civilizações antigas. Agora, imagina se esse potencial incrível não fosse algo exclusivo desses grandes nomes, mas algo que todos nós pudéssemos acessar. Existem teorias de que pessoas como Tesla ou Da Vinci conseguiam se conectar com um tipo especial de conhecimento, acessando informações que a maioria de nós sequer sonha existir. Talvez você mesmo já tenha experimentado algo parecido. Aquela ideia brilhante que surgiu do nada durante o banho ou naqueles minutos antes de dormir. Quem garante que isso não é um pequeno vislumbre desse conhecimento oculto que está adormecido em você? Se você se interessou por isso e quer explorar essa possibilidade, aqui vai uma dica prática bem legal.
Comece lendo livros como Maestria, de Robert Greene, ou a biografia de Nikola Tesla. Esses textos ajudam você a entender como esses grandes gênios pensavam e agiam. Quem sabe não está aí o caminho para despertar um potencial escondido em você, algo que poderia não só mudar a sua vida, mas também influenciar o rumo da humanidade inteira. Depois de descobrir tantas informações incríveis, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual dessas civilizações antigas você acredita que guardava o maior segredo de todos? Escreve aqui nos comentários o que você acha, que eu tô curioso para saber sua opinião. E se você gostou desse vídeo, aproveita para clicar agora mesmo nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele é perfeito para quem quer continuar descobrindo mais segredos fascinantes. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bora despertar juntos esse conhecimento oculto.